e hoje é dia de coxinha, massa super cremosa e saborosa. Vem comigo! Oi pessoal, eu sou a Lari e é uma felicidade ter vocês aqui comigo mais uma vez. E gente, não tem coisa mais gostosa do que coxinha, né? Mas eu tava demorando para gravar essa receita da coxinha, sempre pegava uma receita que eu achava melhor antes e não trazia a da coxinha. Aí na semana passada, resolvi fazer coxinha pra gente aqui em casa e levei pro filhinho de uma amiga. A carinha que ele fez pra mim foi impagável. Ele olhou aquela coxinha, ele sorriu com os olhos, ele ficou tão feliz que eu falei, não, tenho que levar a coxinha no canal o mais rápido possível, porque coxinha é amor, gente. É amor em forma de coxinha, em forma de culinária, né? Então, ó, fica atento aí todo mundo. Lorenzo, fica atento, te dedico essa receita. E nós vamos começar essa receita pelo recheio, gente. Eu sempre gosto de começar a receita de massa pelo recheio. Por quê? Porque dá tempo do recheio esfriar enquanto eu faço a massa. E aí na hora que eu vou modelar, o recheio não fica suando dentro da massa, porque ele já tá frio, então ele não deixa a massa por dentro úmida. Então a nossa coxinha vai ter a umidade só do catupiry, do que a gente for colocar, mas não de água sobressalente, sabe? E para esse recheio, que a gente vai fazer em torno de 20 coxinhas, de aproximadamente 60 gramas, a gente vai usar 200 gramas de frango desfiado. Esse é aquele frango que eu sempre falo que eu já deixo desfiado e congelado no meu congelador, tá? 2 colheres de chá de páprica defumada, 2 colheres de chá de orégano, uma cebola grande picada, um pouquinho de cheiro verde, mais salsinha do que cebolinha, 3 dentes de alho, 1 colher de chá de sal e um pouquinho de azeite. E aí o sal você vai medindo de acordo com o seu paladar e também você muda aqui os ingredientes de acordo com o que você gosta de ter numa coxinha, tá bom? Eu não vou colocar nesse recheio já o requeijão para deixar ele cremoso, porque eu quero colocar à parte. Eu quero que seja aquela coxinha que a gente morde e aí a gente sente aquele frango sequinho, mas no meio tá aquele requeijão, a gente vê que tem o requeijão ali, o catupiry, sabe? Então eu vou colocar à parte. Mas se você gosta do tipo de coxinha já do recheio todo cremoso, você desliga o fogo no final disso tudo e já mistura o seu catupiry, o seu requeijão até ele ficar cremosinho, ok? Então o que a gente vai fazer agora? Um refogado de alho e cebola, acrescentar o frango, os outros ingredientes, mexer, esperar pegar um pouquinho de sabor e desligar a panela. Vamos lá! Eu refoguei a minha cebola aqui no azeite até a cebola ficar transparente, dar uma murchada. Agora eu venho com alho, tá? E aí eu vou compor esse meu refogado. Antes do alho dourar, o alho não pode dourar não, ele só pode passar sabor. Antes do alho dourar, eu já coloco o frango e aí agrego todos os outros ingredientes. E aí, pessoal, depois de uns 2, 3 minutinhos, o meu frango já tá pronto, tá? Eu deixo ele em fogo médio, porque o frango mesmo já tá cozido. O que ele precisa fazer é pegar sabor. Ele já pegou o sabor, já agregou. E ele vai deixar esse sabor mais consistente quando a gente levar essa coxinha para gelar. Aí esse sabor vai ficar mais forte, né? O frango vai acentuando o sabor dele. Então não precisa ficar acentuando aqui na panela, ó. Já tá pronto. Misturei todos os ingredientes, coloco o cheiro verde por último, ele vai murchando depois de desligar do mesmo fogo, já tá pronto. Eu já posso tirar esse recheio daqui e levar ele para descansar enquanto a gente faz a nossa massa. Vamos para os ingredientes dessa massa. A gente vai usar 2 xícaras de leite,
2 colheres de chá de sal, 2 gemas, 1 xícara de caldo do cozimento ou de água, se você não tiver guardado o caldo do cozimento do frango, e 2 colheres de sopa de margarina e 2 xícaras de farinha de trigo. Então agora nós vamos começar a fazer essa massa. Como que eu vou começar? Eu vou misturar a gema no leite. Então eu misturo primeiro a gema no leite, para não correr o risco de quando eu colocar a gema lá na panela, ela cozinhar. Então eu já vou bater bem ela no leite. Agora eu vou misturar, ó. Ó, pessoal, já não tenho mais resquício nenhum de gema aqui. Tá vendo que o leite até dá uma mudada de cor, ele fica mais turvo, tá? Então, agora eu já posso começar a fazer a minha massa. Eu vou colocar a margarina para derreter na panela e aí em seguida eu venho com os líquidos e o sal também. Quando esses líquidos ferverem, começarem a borbulhar, eu coloco a farinha e mexo rapidamente. Ela vai parecer que tá empelotando, gente, mas ela não empelota não. Vai mexendo, que ela vai soltando do fundo da panela e aí você vai sentindo, até sente o sabor dela, para ver se a farinha cozinhou. Porque às vezes a gente tira antes, só porque soltou do fundo da panela a gente já tira do fogo. Eu falo, tá soltado do fundo da panela. Aí já tira do fogo e fica aquela coxinha com gosto de farinha. Então, para não correr esse risco, cozinha bem a sua farinha. Vai mexendo, mesmo que soltou da sua panela, do fundo da panela, vai mexendo mais um pouquinho, tira um pedacinho, sente o sabor, sente se a farinha já cozinhou, ok? Então, eu coloco aqui em fogo médio a margarina. E todos os meus líquidos. Olha só, os meus líquidos junto com o sal começaram a levantar fervura. Eu venho com a farinha. De uma vez, gente. E agora é só mexer. E olha, pessoal, estão vendo o que eu falei? Que ela solta do fundo muito rápido? Claro, porque ela tem margarina, tem a gordura da água do frango, tem leite que é gorduroso também. Então ela solta do fundo muito rápido. Mas eu sei, eu acabei de colocar a farinha, ainda não deu tempo dela cozinhar, ainda tem pontinhos brancos, tá vendo? Então eu vou empurrando ela, ó, contra as paredes aqui da panela, para ela finalizar esse cozimento. E quando eu não vir mais nenhum pontinho branco e eu suspeitar que realmente ela já está cozida, aí eu experimento para ver se essa massa não tá com sabor de farinha, tá? E olha, pessoal, eu tô aqui mexendo há aproximadamente 3 minutos, ela já não tem mais nenhum gruminho branco e agora eu vou experimentar para ver se ela tá com gosto de farinha ou não, ó, um pedacinho. Já não tem mais gosto de farinha, massa pronta. E agora que a minha massa já tá pronta, eu tenho 2 opções para sovar essa massa. Sim, sovar, para minha coxinha ficar mais macia. Eu posso sovar na mão, aí o que eu faço? Eu unto um ambiente, ou um mármore, um granito, uma pedra, eu unto esse lugar, o balcão onde eu for usar, espalho essa massa, espero ela esfriar um pouquinho e sovo. Ou eu posso sovar na batedeira com aquele batedor de gancho. E é esse modo que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver como é rápido. E ela fica assim super macia. Agiliza a gente na cozinha, né? Já tô com a minha massa aqui na batedeira, quente mesmo, tá, gente? Isso vai ajudar, inclusive, ela a esfriar mais rápido para eu poder bolear as coxinhas mais rápido, né? Eu vou usar esse batedor aqui, ó, de gancho, ó. Batedor de gancho. Vamos lá. Agora eu vou bater aqui por uns 2 minutinhos. Minha massa já tá sovada, gente. Olha que praticidade, ó. Que macia. Agora eu vou colocar ela num refratário
e a gente vai começar a bolear. E eu tenho dicas também para esse boleamento da coxinha. Voltei com a minha massa já aqui, já esfriou um pouquinho. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos dividir essa massa em 2 partes iguais. Ó, eu tenho aqui um círculo, ó. Eu divido em 2 partes semelhantes, tá, gente? E agora, cada parte dessa, eu faço um rolinho. Eu dou uma enrolada, faço um rolinho. E agora eu já fiz 2 rolinhos de tamanho semelhantes, tá? Ó, eles estão parecidinhos aqui. E o que eu vou fazer? Eu divido o meu rolinho ao meio, dou uma medida aqui, divido ao meio. E cada parte dessa, cada metade dessa, eu vou dividir em 5 partes. Então vai marcando, ó, pra você ver se ficou pelo menos semelhante, tá? As partes. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 10 partes. Parecidas, tá? Algumas estão maiores, claro, porque a gente não tá usando a balança, né? Aí que eu faço? Uma bolinha e vou deixando as bolinhas aqui. Só que eu não posso deixar assim, solta, porque senão a massa vai craquelar. Então eu pego um saquinho plástico, daqueles de mercado mesmo, sabe? Aberto. E cubro, ó. Aí eu vou colocando minhas bolinhas embaixo do saquinho, só pra massa não craquelar. Vamos lá. Pronto, gente, já tô com as minhas 20 bolinhas aqui, ó. E o que eu fui fazendo? Eu fui olhando, se uma tivesse muito menor e a outra muito maior, eu fui tirando de uma e colocando na outra. É óbvio que isso é pra gente comer em casa, né? Mas se você for fazer esse produto pra vender, precisa de uma precisão maior. Aí você vai precisar colocar numa balança e pesar essas bolinhas. Pesa o total da sua massa, divide por 20 esse total e aí vai ser o tamanho de cada bolinha, tá? Mas aqui elas ficaram parecidas, tamanhos parecidos. Então agora eu vou fechar, vou bolear as coxinhas, né? Eu pego uma bolinha dessa, ó. Deixo ela bem redondinha. E venho, gente, abro como se fosse uma tigelinha, estão vendo, ó? Aqui ela já tá pronta para receber meu recheio. Como eu não vou colocar o frango cremoso, eu vou colocar o frango sequinho e o catupiry, eu não vou deixar o catupiry encostando na massa. Então o que eu vou fazer? Eu coloco um pouquinho do frango, um pouquinho do catupiry e outro pouquinho do frango. Porque se o catupiry encosta na massa, a massa acaba aderindo ele e eu não vejo esse catupiry no meu recheio. Ó, eu deixo bem fininha a minha massa, tá? Aí eu venho com os meus recheios. Agora, ó, vocês estão vendo que eu cobri bem o catupiry, ele não ficou encostando em nenhum pedaço da massa. Eu vou fechar assim, ó, como se fosse um risole. Aperto bem. E agora eu vou puxando esse lado, ó, pra cá. E pra eu fazer isso, eu faço assim, ó, encaixo ele aqui na minha mão, ó. E vou dando o formato da coxinha. Vou tirando as ruguinhas. Vou apertando e vou virando aqui na minha mão. Se preocupe em tirar todas as emendas para sua massa não abrir na hora da fritura, tá? E olha aí, pessoal, já temos a primeira coxinha pronta. Então vou bolear todas e volto com as dicas pro empanamento dessa coxinha, para ela ficar bem crocante na hora da sua fritura. E olha só, gente, as minhas 20 coxinhas já estão boleadas aqui, prontinhas. E ó, sobrou um pouquinho do frango, tá? Mas pouquíssima coisa, ó. Dá pra comer aí com um arrozinho, enfim, não vai desperdiçar, né? E o catupiry foi tudo. E não precisou de mais do que isso. Então vamos lá. Qual o segredo para a coxinha ficar crocante? Primeiro segredo, passar na água gelada. Isso mesmo, não vai passar no ovo, não vai passar no leite, nada disso. Água gelada. Segundo segredo, depois que eu passar na água e passar na farinha de rosca, o ideal é aquela farinha de rosca da padaria, sabe? Aquela feita com pão mesmo, não aquela de saquinho do mercado, tá? Então, depois que passou em tudo isso, você tem que deixar ela na geladeira por pelo menos 1 hora.
Isso mesmo, depois que ela ficar pelo menos 1 hora, o ideal é você deixar até um pouquinho mais, mas pelo menos 1 hora se você tiver com pressa. Depois que ela ficar pelo menos 1 hora na geladeira, depois de empanada, a hora que você fritar, ela vai ficar toda crocante, porque ela vai estar bem gelada, vai bater naquele óleo quente e já vai dar de cara a crocância dela. Então agora eu vou empanar todas elas, vou levar para a geladeira por 1 hora, pelo menos 1 hora, e volto para fritar com vocês. E aí, depois das nossas coxinhas irem para a geladeira, óleo bem quente, coxinha bem gelada, é hora da fritura. A gente procura emergir ela inteira no óleo. Voltei com as coxinhas fritas e agora vamos pro melhor da festa, né? Experimentar. Olha isso, gente. Escuta, hein? Muito saborosa, gente. Tá uma delícia. Toda recheada, ó. Olha isso. Uma delícia, gente. Muito boa mesmo. E olha, se você gostou desse vídeo, aproveita, curte e compartilha. E se você é novo aqui, se inscreve e ativa o sininho. Assim você fica sabendo de todas as coisas boas da vida que eu compartilho com o maior carinho aqui com vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau!